Se tem um desfalque de última hora para pegar o Galo esta noite, viu, Cláudio Rezende, no Maracanã. O zagueiro Nino, com dores na coxa esquerda, está fora da partida. Matheus Ferraz e Lucas Claro vão jogar. Lucas Claro se apresentou depois do sepultamento do pai em São Paulo e vai ser utilizado pelo técnico Marcão. Para quem ainda pergunta, vai ser um jogo importantíssimo para as pretensões tricolores de voltar à Libertadores da América e vai sim encarar o Atlético pelos 3 pontos dentro de casa. É um sonho de todos com um projeto barato. Fluminense tem hoje o melhor custo-benefício, uma folha de R$2.750.000 na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro e dependendo dos resultados, já podendo garantir uma vaga, no mínimo, na pré-Libertadores. Marcos Felipe no gol, Calegari, Matheus Ferraz, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, Iago e Nenê, Luiz Henrique, Fred e Luca, o Fluminense, que também não contará com Paulo Henrique Ganso machucado, além de jogadores como Marcos Paulo, que já assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid, e o Wellington Silva, que vai para o Japão. Cláudio Rezende. É isso, obrigado Wellington Campos, estaremos juntos na transmissão de Atlético e Fluminense com o Caixa Mário Henrique, com o comentarista destacado para esse jogo, Edu Panzi. 6h45, marcou há pouco o sinal eletrônico da Itatiaia. O Fluminense que tem Nenê, tem Fred, são 2 jogadores experientes e perigosos, né? O Galo tem que ficar de olho nesses atletas, não só neles, né? E na juventude também dos outros do Fluminense. Do lado do Galo, o que pode acontecer hoje? Eu tô acreditando muito no retorno do Guga, porque o Guga foi reserva, não jogou diante do Goiás, nem entrou durante a partida. O Guga é titular aí do técnico Sampaoli e deve voltar normalmente. Então, o provável Galo com o Everson no gol, o retorno do Guga, Hever e Alonso na dupla de zaga e o Arana na esquerda. Meio campo, Alan, que jogou recentemente pelo Fluminense. Alan vai reencontrar o seu ex-clube. E aí fica uma interrogação, vai o Alan Franco ou vai o Natan? Pode ser que jogue até o Natan nesse meio campo do Galo. E o Johan, esse titular absoluto, Savarino, Marrone e aí também o centroavante, Sacha ou Vargas? Fica sempre essa interrogação. As opções, Diego Tardelli, está no banco de reservas, tem o Savinho, Caleb, jogadores jovens do Atlético, tem o Dylan Borreiro, colombiano, para o meio campo, tem ainda Mariano para a direita, os zagueiros Rabelo, Gabriel e Bueno e os goleiros Rafael e Vitor. É o Atlético, Léo Figueiredo, que tem que voltar a vencer fora de casa para até ficar em tranquilidade, para deixar o Fluminense longe e lógico, né? O que acontecer lá no sul do Brasil, o Galo volta a sonhar mais nitidamente com o título brasileiro. Mas primeiro é fazer o papel dele, né, Léo? Não adianta torcer pro Inter e tropeçar de novo, Léo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Exatamente. O Atlético tem que fazer a sua, até mesmo porque para continuar sonhando com o título e para se confirmar dentro do G4. O G4 vai ser muito importante para o Atlético, para quem conseguir ficar livre de uma pré-Libertadores, num calendário tão apertado, tão bagunçado esse da pandemia. Se o Atlético cai numa pré-Libertadores, já emenda o Campeonato Mineiro no Campeonato Brasileiro. E aí 2 semanas depois já tem data de pré-Libertadores. Isso tem que acelerar todo o processo. Então o Atlético precisa sim fazer a sua parte. E eu tenho um conselho, não é nem tático nem técnico, viu, Rezende? Pra você passar pra rapaziada hoje. É esquecer que tá jogando no Maracanã. Como não tem torcida, fala pra eles que o jogo é no Mineirão, porque aí o desempenho é completamente diferente. No Mineirão são 82% de aproveitamento fora de casa. Realmente fica difícil até de explicar. É pensar que tá no Mineirão, Maracanã também é um grande estádio, um campo mais ou menos igual ao Mineirão mesmo, e tem que jogar para conseguir essa vitória. O Galo, quando teve no Mineirão esse ano com o Sampaoli, venceu o Flamengo. Na estreia do Campeonato Brasileiro foi 1-0, gol contra do Felipe Luiz. Os outros jogos no Rio de Janeiro não foram no Maracanã, perdeu para o Botafogo no Engenhão e recentemente para o Vasco em São Januário. Então o Galo hoje no Maracanã, quem sabe pegando esse exemplo lá do início do Campeonato Brasileiro.
Tem uma outra notícia em relação ao Atlético hoje, que a gente apurou lá com colegas do Rio de Janeiro. Conversava há pouco com o Venê Casagrande, que é repórter do jornal O Dia, muito bem informado sobre Flamengo. E o primeiro nome da lista do Atlético para zagueiro para o próximo ano é o Gustavo Henrique. Jogou com o Sampaoli. O Sampaoli quer o Gustavo Henrique. Jogou com ele no Santos. E a gente já falou do nome do Gustavo Henrique e do Maicon recentemente. O Maicon está livre, mas a negociação não andou, pelo que apuramos, porque o nome do Sampaoli que ele quer é o Gustavo Henrique. Só que o Flamengo não tem nenhuma intenção de negociar jogador com times que vão brigar por títulos com o Galo. Com ele, né? Com o Atlético. Sendo assim, o Flamengo está falando de multa rescisória, que chega a 15 milhões de euros para tirar o jogador. Então, fora da realidade, é porque não quer vender mesmo o jogador. Então, o Galo vai ter que partir para o segundo da lista, do Sampaoli, outra opção, porque o Flamengo não está querendo conversar, não, sobre o Gustavo Henrique. Até outros nomes apareceram, o do Maicon mesmo, a gente já citou, o jogador está livre no mercado, jogou no São Paulo, e o Arboleda, que hoje é do São Paulo. Esse nome também foi oferecido ao Atlético, não está muito bem no São Paulo, só que o São Paulo está com um novo técnico chegando aí, o argentino Crespo, e vai depender muito dele, se vai liberar ou não o jogador. E o Arboleda tem dois problemas para rolar a bola para você, Manuel. O Arboleda, ele é estrangeiro, o Galo já tem muitos gringos no elenco, e a exemplo do Júnior Alonso, é jogador de seleção, né? Seleção equatoriana. Então, você traz um jogador, primeiro que é estrangeiro, e segundo, que vai desfalcar o time, não resolve o problema também, porque a exemplo do Alonso vai ficar fora, tem chance de ficar fora, muitas vezes, no Campeonato Brasileiro e também nas outras competições. É o Galo tentando buscar reforços, mas hoje o foco total é nesse Fluminense, às 9h30, no Maracanã, Emanuel. O Cláudio Rezende, desde a chegada do Hulk, que foi festejada pela torcida, outros jogadores que o Atlético está namorando, essa história do Sampaoli fica, o Sampaoli sai, isso não faz bem nesse momento. O Atlético está disputando posições importantes do Campeonato Brasileiro. O que ajuda a ficar anunciando que procura esse, procura aquele? Se estiver interessado, segure a informação, porque causa, além de um mal-estar, causa insegurança em outros jogadores do elenco. Bola pra frente. Daqui a pouco as últimas da turma do bate-bola. Máscara no queixo não protege ninguém do coronavírus. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. Prefeitura de Belo Horizonte. Você se encanta com alguém, mas na cama as coisas não rolam. Disfunção erétil e ejaculação precoce pode ser uma tragédia íntima. Procure a Clínica Alpha Man, que já tratou mais de 12 mil homens com problemas semelhantes. A avançada Clínica Alpha Man atende com privacidade e respeito. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914. Embalagens e descartáveis. Na Triângulo é assim, primeiro a qualidade, depois o melhor preço para você. Papel higiênico personal VIP folha dupla, rolo com 30 metros, só R$ 14,90 o pacote com 12 unidades. Organizador Ordene 30 litros, várias cores, apenas R$ 39,90 a unidade. Quer mais embalagens e descartáveis? Faça seu orçamento pelo WhatsApp da Triângulo, 3469-6900 ou pelo site distriângulo.com.br. Daqui a pouquinho, no Jornal da Itatiaia à noite, Prefeitura detalha pacote para socorrer comércio de BH, com isenção de taxas e parcelamento de impostos. Atingidos pelo crime de Brumadinho entram no STF contra acordo da Vale com o governo de Minas. Presidente do Senado volta a defender retorno do auxílio emergencial, mas sem criar novo imposto. E sinalização ruim deixa motoristas em risco em uma das principais avenidas de BH. Esses e outros destaques, daqui a pouquinho, 7 horas, no Jornal da Itatiaia à noite. É já já. Se você quer comprar um carro novo sem pagar juros de financiamento na Saitama, você tem o consórcio Honda com parcelas a partir de R$ 567,34 e pode dar o seu carro de lance.
e pode comprar um novo ou seminovo sem aquela parcela salgada do financiamento. São apenas 144 participantes por grupo e a sua chance aumenta muito mais. Fale com a Saitama, 2534-9090, 2534-9090. As últimas da turma do bate-bola com o Léo Figueiredo e o Marcelo Beckler. Vamos em frente, Emanuel. 6h54. O Palmeiras deve ter mudanças no time para a decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes amanhã contra o Al Ahly do Egito, ao meio-dia, hora de Brasília, em Doha, no Catar. Hoje, o técnico Abel Ferreira participou de entrevista coletiva e confirmou que deve fazer alterações na equipe. Mais uma vez, o treinador português alertou sobre o calendário de jogos para os clubes brasileiros. Atletas como o Alain Emperrot, o Emerson Santos, Gustavo Scarpa, o Patrick de Paula e o William devem ganhar uma oportunidade no time titular. Parece ser questão de tempo o anúncio da contratação do técnico argentino Hernan Crespo no São Paulo. O clube encaminhou um acerto verbal com o treinador e ajusta os últimos detalhes do contrato. A cautela do São Paulo se dá pelo interesse da seleção chilena na contratação de Crespo e também pelo foco no duelo de hoje contra o Ceará no Morumbi. O Santos também está interessado no argentino. A expectativa do tricolor é de fechar um contrato de 2 anos com o argentino Hernan Crespo. Na negociação ficou acertado que ele vai ter mais 5 profissionais na comissão técnica. Funcionários da Light, empresa que distribui energia elétrica no Rio de Janeiro, estiveram hoje em São Januário para interromper o fornecimento de luz no local. É isso mesmo, para cortar a luz do Vasco. A presença da Light na sede do clube, segundo a assessoria, se deu pelo débito de uma conta de luz. O Vasco efetuou o pagamento e evitou o corte. Que coisa, hein? Depois de rescindir com o Olympiacos da Grécia, o lateral direito Rafinha, de 35 anos, deve mesmo acertar o retorno ao Flamengo para a temporada de 2021, com um contrato até o final de dezembro. Na Argentina, o Boca Juniors avalia a contratação do jogador, mas pela identificação que tem com o Flamengo, a conquista do Brasileiro, Libertadores, a tendência é de que o Rafinha acerte com o Fla. Para o ano que vem, Rafinha já manifestou o desejo de atuar pelo Coritiba para, provavelmente, encerrar a sua carreira. 6h56, reta final no jogo do Paris Saint-Germain, que está ganhando um jogo importante, mas Marcelo Beckler é fim da linha para o Barcelona na Copa do Rei. Beckler, boa noite. Tudo bem, Léo? Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a reunião da turma do bate-bola. O Barcelona perde o jogo de ida para o Sevilha 2-0. Teve lei do ex, o Rakitic, ex-jogador do Barcelona, fez o segundo gol já no finalzinho